Olá, eu sou o Pixel, eu trabalho com educação em mídias digitais desde 2004, trabalhei por anos no Ministério da Cultura e na Casa Civil da Presidência, justamente habilitando pessoas a utilizarem tecnologias digitais no âmbito de trabalho delas, tanto ONGs que faziam oficinas, quanto artistas a produzir música, vídeo, todo tipo de arte, justamente com tecnologias livres. Em 2009, eu tive meu primeiro contato com realidade estendida, através de um jogo de realidade aumentada que eu pegava, era uma versão de Space Invaders, que as naves vinham de todos os lados, então eu pegava o celular, eu movia o celular para um lado e para o outro, enquanto eles vinham, para mim foi uma experiência transformadora em relação à interação, a estar acostumado a, sei lá, jogar videogame ou jogar no computador de uma maneira específica, até de interagir com dispositivos eletrônicos de uma maneira específica, e aquilo revolucionou a maneira que eu pensava que dava para utilizar dispositivos eletrônicos de N maneiras, especialmente no âmbito da arte. Em 2011, eu criei meu primeiro projeto de realidade aumentada, que foi justamente a Jandig, que a gente utiliza aqui nesse curso e nesse projeto Mitologia Estendida, e já passei por várias outras ferramentas de realidade aumentada, tanto para benchmarking, para pensar melhorias na Jandig, quanto em projetos específicos onde eu escolhi utilizar outras ferramentas para ter experiência de usuário dessas outras ferramentas. Desde que eu criei a Jandig, eu já dei cursos e palestras de realidade estendida em vários contextos, em vários locais diferentes. Por exemplo, na USP, na UENG, que é a Estadual de Minas Gerais, no SESC, várias vezes, em vários eventos independentes, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E essas experiências me fez pensar no potencial da Jandig em diversas mídias para a educação. E aí a gente, na Jandig, já realizou vários projetos, inclusive oficinas de criação de realidade aumentada para jovens de 12 a 14 anos, já levou uma exposição para 9 municípios diferentes do estado de São Paulo, onde cada um, numa oficina rápida, saía com um cubo customizado com realidade aumentada. Então, dentro de um acervo, cada criança escolhia o que ele queria colocar no cubo, montava o cubo com tesoura e cola. Então, a gente já experimentou um monte. E chegou num ponto que a gente decidiu experimentar fazer um álbum interativo. Eu vou explicar daqui a pouco o que é esse álbum interativo, mas antes disso, eu vou falar um pouco do que é esse curso. O curso tem duas partes. A primeira é como utilizar esse álbum interativo em sala de aula, e a segunda é como publicar conteúdo na Jandig. Elas são complementares. Enquanto a primeira está mais relacionada ao uso do material que a gente criou, a segunda, ela está relacionada a como que você pode ampliar esse material que a gente criou. Mas por que utilizar realidade estendida em sala de aula? Bom, em primeiro lugar, a maneira que a gente interage com a realidade estendida cria uma oportunidade de fazer várias atividades lúdicas que ajuda os alunos a criarem uma conexão emocional com o conhecimento que está relacionado ali. E a segunda é que foi feito um estudo em 2018 por uma instituição chamada NeuroInsight, que fez mapeamento de ondas cerebrais e colocou várias pessoas para realizarem a mesma atividade, usando realidade aumentada e não usando. E quando elas estavam usando realidade aumentada, o engajamento das funções cognitivas era praticamente o dobro, era 1,9 vezes dessa atividade cognitiva de quando as pessoas não estavam usando. Então, uma maneira de você estimular o cérebro das pessoas e aumentar a retenção de conhecimento, aumentar a chance de memória, é justamente utilizar a realidade aumentada em tarefas que poderiam ser cotidianas. Vamos então utilizar a realidade estendida na sala de aula? Bom, na próxima aula eu vou mostrar o álbum que a gente fez e vou trazer algumas possibilidades de como utilizar em sala de aula. Vamos comigo!